Existem mais de 7 mil doenças raras que acometem 300 milhões de pessoas no mundo. Doenças raras, segundo a Organização Mundial da Saúde, são aquelas doenças que afetam até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 a cada 2 mil pessoas. No Brasil, estima-se que 13 milhões de pessoas possuam alguma condição rara. Neste educativo, vamos conhecer uma dessas doenças, a AADC, deficiência de descarboxilase dos aminoácidos L aromáticos. Uma doença rara que afeta o cérebro, diminui o tônus muscular e compromete o desenvolvimento da criança. A ADC é uma sigla que significa deficiência da descarboxilase dos aminoácidos aromáticos. É um nome bem complicado, mas basicamente o que ocorre nessa doença é uma falta de produção de molécula chamada neurotransmissores. O neurotransmissor nada mais é do que uma pequena molécula que faz uma comunicação entre um neurônio e outro no sistema nervoso central. A AADC é considerada uma doença genética autossômica recessiva. Isso quer dizer que o bebê nasce com AADC quando herda duas cópias alteradas do gene DDC, uma do pai e outra da mãe. Quando apenas uma cópia do gene alterado é herdada, a pessoa é chamada de portadora. Ela não vai ter a doença, mas pode transmitir a alteração para os filhos. A deficiência de ADC é uma doença genética. A deficiência dessa enzima decorre de uma variante patogênica, que a gente chama de mutação, de um gene chamado DDC. Essa doença genética, ela se enquadra no grupo das doenças que a gente chama de autossômica recessiva. Autossômica recessiva é aquele tipo de doença que nós precisamos, para que a doença ocorra, é preciso que o pedacinho do gene que vem do pai e o pedacinho do gene que vem da mãe, ambos estejam com a mutação. Ou seja, os pais geralmente carregam uma mutação, mas como em cada gene a gente tem um par, que a gente chama de alelos, carregar apenas uma mutação não causa doença, a pessoa é portadora. Só que se ele casar com uma mulher que também é portadora, e aí quando tiver um filho, a chance de 25% de acontecer de vir um gene defeituoso do pai e o gene defeituoso da mãe. É isso que se enquadra no que a gente chama de doenças autossômicas recessivas. E como é comum que famílias carreguem o mesmo defeito genético, é por isso que a consanguinidade, ou seja, o casamento consanguíneo entre primos, aumenta o risco não só de deficiência de ADC, como também de uma série de doenças genéticas autossômicas recessivas. A causa da AADC é conhecida e ocorre por mutações nos genes DDC. O gene DDC está localizado no braço curto do cromossomo 7 e alterações nesse gene levam a uma deficiência de uma enzima chamada descarboxilase de L-aminoácidos aromáticos. Portanto, a ADC é uma doença genética. A incidência de AADC é mais frequente na China, em Taiwan, conforme estudos populacionais. No Brasil, ainda não temos números exatos da doença. A ADC é uma doença genética e ela possivelmente existe numa frequência maior em alguns países do que outros. A gente sabe, por exemplo, que na China, particularmente em Taiwan, existe uma incidência maior de ADC. No Brasil, a gente não tem dados, mas mesmo fazendo uma busca intensiva e ativa, o número de casos é bastante reduzido. Eu diria que no Brasil não deve ter mais de uma centena de pacientes e é provável que a maior parte deles permaneça sem diagnóstico. Não existe prevenção para a ADC, a não ser o aconselhamento genético para casais que já tiveram um filho com a doença e pretendam uma nova gestação. Isso porque os pais de uma criança com AADC têm 25% de chances de terem outro filho com a doença. Por ser uma doença genética, a única forma de você prevenir seria você saber do estado genético dos pais para fazer um aconselhamento genético. E, na realidade, isso só acontece quando já nasceu um irmão, por exemplo, e afetado pela doença, os pais estão pensando em ter uma outra criança, e aí você consegue, pelo aconselhamento genético, estimar o risco de recorrência e aconselhar a família.
Fora isso, não há nenhuma outra forma de prevenir. Agora vamos conhecer os principais sinais e sintomas da AADC. O ADC leva principalmente a transtornos do movimento. Então, são bebês que nascem bem, nos primeiros dias não se percebe nada, e depois eles começam a ter movimentos anormais, um dos quais muito característicos é apresentar um desvio dos olhos para cima. Eles ficam com os olhos voltados para cima, como se estivessem congelados nessa posição, acompanhado às vezes de sudorese, de salivação excessiva, e isso muitas vezes é confundido com uma crise convulsiva, embora tenha uma outra natureza. Além disso, movimentos involuntários, como a contração excessiva da musculatura e movimentos que não conseguem atingir o alvo adequadamente. Vale reforçar os principais sinais e sintomas da ADC, deficiência de descarboxilase dos aminoácidos L aromáticos, atraso no desenvolvimento, distúrbio do movimento, distonia, hipocinesia, crises oculógeras, movimentos anormais dos olhos, hipotonia, fraqueza muscular, bebê molinho, suor excessivo, ptose, queda da pálpebra superior, falta de energia, dificuldade de dormir, problemas gastrointestinais, entre outros sintomas. Esses sinais e sintomas da AADC aparecem logo nos primeiros dias ou meses de vida. Então, o Felipe, a gente começou a perceber que tinha algo de errado por volta do quarto, do quinto mês, né, de idade. Ele era muito hipotônico, né, e ele não conseguia rolar, né? Então, a gente começamos a perceber essa pequena diferença comparando a outras crianças da mesma idade. Os sintomas da ADC no meu filho, ele começou a surgir com 3 meses. Com 3 meses, o João ele teve uma distonia, ele ficava bem distônico, assim, e não soltava o corpo, e isso ficava por horas. A deficiência de ADC, ela geralmente se manifesta nos primeiros dias, semanas ou no máximo meses de vida. Então é uma doença que dá no bebezinho, menor de 1 ano. Então o quadro clínico os pais vão perceber nos primeiros meses de vida. Já a imensa maioria dos casos, há raros casos de formas atípicas em que o quadro pode se manifestar mais tardiamente, mas a imensa maioria dos pacientes, os sintomas vão se manifestar nos primeiros meses de vida. Apesar da ADC ter alguns sintomas característicos, muitas vezes ela pode ser confundida com outras doenças como paralisia cerebral, epilepsia e até transtorno do espectro autista. Infelizmente, a deficiência de ADC pode ser confundida com uma série de patologias, dentre elas paralisia cerebral. Porque na paralisia cerebral, as crianças também apresentam um atraso do desenvolvimento motor, um atraso que a gente chama de saída, quer dizer, eles não adquirem habilidades normais, então é um atraso já de início, e ele pode apresentar os mesmos sinais motores de atraso que pacientes com deficiência de ADC apresentam, como essa hipotonia do tronco, uma hipertonia dos membros. No entanto, as crises oculógeras, né, elas não costumam acontecer na paralisia cerebral, ou quando acontecem, elas são de um outro mecanismo, geralmente ocorre por conta de crises epilépticas, crises convulsivas, né? Epilepsia, que é muito comum na paralisia cerebral, mas é rara na deficiência de ADC. Uma outra coisa que pode simular a deficiência de ADC são um grupo de doenças que a gente chama de doenças neuromusculares. São doenças, por exemplo, por alteração do músculo, ou do nervo que leva a informação até o músculo, doenças genéticas também. Porque os pacientes, às vezes, podem apresentar uma hipotonia, uma fraqueza tão importante de ser pouco móvel, ficar tão paradinho, que simula uma doença neuromuscular. Então, não raro acontece desses pacientes estarem em ambulatórios, por exemplo, de paralisia cerebral, de doenças neuromusculares e acompanhado assim por anos a fio, sem um diagnóstico confirmado. Numa das primeiras crises
Eles trataram como meningite, tiraram o líquor da coluna, internaram. O João ficou muito tempo internado e aí, em busca de outras opiniões, alguns neuros falaram que era epilético, que poderia ser uma paralisia cerebral, que tratavam essas crises como convulsões, como na realidade não é. Então, foi muito maçante para nós da família, até saber como lidar com tudo isso. Aqui, um alerta para os pais quanto ao desenvolvimento da criança. Os pais devem estar muito atentos à questão do desenvolvimento dos seus filhos, o desenvolvimento motor. Então, existem períodos limite para que a criança adquira uma determinada habilidade. Não existe, talvez, uma falácia maior do que a questão toda criança tem o seu tempo. Isso leva a um malefício muito grande para as crianças, porque, claro que podem haver variações, mas existem períodos limites para a aquisição de uma determinada capacidade. Por exemplo, uma criança deve estar sustentando bem a cabeça, firmando bem o pescoço até os 4 meses de idade. Uma criança deve sentar sem precisar usar o apoio dos braços até os 9 meses de idade. Uma criança deve conseguir ficar em pé sem apoio e trocar passos até 1 ano e 2 meses. Então, por exemplo, se uma criança ainda não sustenta a cabeça, ela já tem 5, 6 meses de idade, tem um atraso e esse atraso precisa ser investigado. Não há que se falar que cada criança tem o seu tempo neste caso. Então, quero deixar claro que tem crianças que firmam a cabeça com 2 meses, tem crianças que firmam com 4, então pode haver uma pequena variação, mas existem períodos limite. E aí, a ADC, como ela se caracteriza por atraso de desenvolvimento, toda criança que tiver um atraso de desenvolvimento ela precisa ser investigada. A ADC é uma doença rara, mas ela se manifesta por atraso de desenvolvimento, hipotonia, que é um tônus muscular mais mole do tronco, principalmente, distonia, que é posturas anormais de braços e pernas, e alterações autonômicas. Então, cialorreia excessiva, pode ter diarreia, pode ter queda de pressão. Então, essas são as características principais da ADC. Mas, de uma maneira geral, para os pais, que obviamente são indivíduos que não têm esse conhecimento aprofundado, o que deve se prestar atenção é no desenvolvimento da criança e nas idades limites. Isso está no cartão da criança, distribuído pelo Ministério da Saúde, com que idade meu filho deve sentar, com que idade ele deve andar. Passou desse período, precisa falar com o pediatra vai estar avaliando a criança nas consultas de rotina, mas tem que ser incisivo. Olha, meu filho não está fazendo isso com essa idade, devo procurar um especialista? A ADC é uma doença de difícil diagnóstico por ser rara. Além do exame clínico, se utilizam exames genéticos e bioquímicos para a confirmação do diagnóstico. Se o médico suspeitou da possibilidade dessa doença, o diagnóstico ele precisa ser feito com uma combinação de um teste genético e um exame bioquímico. E pode ser solicitado especificamente o sequenciamento do gene, mas hoje em dia existem painéis que cobrem o sequenciamento de vários genes. Então, quando a criança tem um atraso do desenvolvimento com movimentos anormais, existem painéis que cobrem, por exemplo, 30, 40 genes, e aí o gene é sequenciado para ver se existe uma alteração dentro daquele gene. Quando é encontrada a alteração em ambos os alelos, porque lembre-se que é uma doença recessiva, então tem que ter um alelo, que é uma forma do gene que é herdada do pai e da mãe, ambos alterados, aí tem que se fazer, isso já é altamente sugestivo, mas aí se faz uma dosagem de uma substância chamada 3-OMD, que é 3-ortometildopa. A dosagem é feita no sangue, em gota espessa, colhida num papel filtro, igual o teste do pezinho, que coloca o cartãozinho lá no pé da criança e faz aquela gotinha de sangue, e esse papel filtro é mandado para o laboratório. O local no Brasil onde faz esse teste é em Porto Alegre, no serviço da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e do professor Roberto Giuliani, e a dosagem dessa substância. Você tendo alteração genética, que já é fortemente sugestivo, com alteração, a elevação da 3-ortometildopa, o diagnóstico está feito. O diagnóstico de AADC é demorado. É feito geralmente quando a criança já tem em média 3 anos e meio de idade. Por isso, a importância da conscientização sobre a doença.
O diagnóstico de doença rara é sempre o que nós chamamos de uma odisseia, porque os sintomas, você não tem médicos que conheçam a doença, os sintomas se sobrepõem a uma série de outras condições, os exames que são mais rotineiros na investigação de uma doença como essa não apontam para alterações e muitas vezes você se acomoda dizendo isso é uma doença crônica, na certa ele teve um problema ao nascimento. Então essa demora, e essa é uma regra, quanto mais rara a doença, maior a demora para o diagnóstico. Uma forma de reduzir esse tempo é empregando exames diagnósticos que são abrangentes e nisso a revolução genética veio a contribuir. No passado, para cada doença eu precisaria quase de um exame específico. Hoje em dia eu consigo, fazendo um painel de genes ou olhando todos os genes, rapidamente identificar onde está o problema genético daquela criança. Ou dizer, não há evidência de que isso seja um problema genético. Acredita-se que haja um subdiagnóstico da ADC. Isso se deve pelo desconhecimento de doenças raras por parte dos profissionais de saúde. Então, nós procuramos o pediatra por volta do quarto a quinto mês, né? E como o Felipe ele nasceu prematuro, então o pediatra falou que era normal, né, esse atraso, né? Mas mesmo assim a gente ainda insistiu, né? Nós buscamos um neuropediatra, né? Que fez uma série de exames, todo tipo de exames que se imaginar, né? Que era possível, né? E não foi detectado nada, né? Bom, que recado daria para os profissionais que podem estar envolvidos em avaliar um paciente com a possibilidade de deficiência de ADC? A gente tem que ter em mente algumas coisas. Assim. A gente não quer que todo mundo seja especialista em deficiência de ADC, uma doença rara. Né? O pediatra tem muito mais coisas assim, para se preocupar, mais comum no dia a dia, o médico da família, enfim. O que é importante é que esses profissionais, que são muitas vezes a linha de frente para um início de um diagnóstico, ficarem atentos ao desenvolvimento normal da criança. Então, o papel do pediatra, ou o papel daquele generalista que vê criança no posto de saúde, ou aquele médico que vai na casa das famílias avaliar crianças, é super importante avaliar uma criança que não está evoluindo bem, né? Então, identificar esses sinais precoces, né, de atraso do desenvolvimento motor, ou quando eu estiver diante de uma criança que tem um quadro neurológico inexplicável, né, fazer um encaminhamento correto para um especialista. Né? Ninguém quer realmente que ele faça um diagnóstico de uma doença rara, super desconhecida para ele, né? Mas que esses profissionais possam estar atentos para identificar aquela pista, aquele sinal de alerta, e dizer assim, acho que aqui tem alguma coisa estranha. Vou fazer um encaminhamento para um especialista, e aí pode ser um neuropediatra, um neurologista, um geneticista. Existem alguns pediatras que fazem também doença rara. Isso aí sim são capazes de fazer um julgamento, uma avaliação mais criteriosa e fazer o diagnóstico correto, não só da deficiência de ADC, mas uma série de outras doenças raras que afligem o nosso meio. Receber o diagnóstico de AADC não é fácil, mas às vezes é o alívio para a família que buscava uma resposta. Por ser uma doença genética rara, sempre há um choque, né, com relação ao diagnóstico, mas o que a gente percebe também é que o diagnóstico ele pode ser um reconfortante, um alívio, às vezes numa busca que a família está empreendendo há muitos anos por uma resposta que não tem. Então, mesmo uma resposta ruim é melhor do que resposta nenhuma, porque às vezes são famílias que estão lutando sem saber o que seu filho tem há muitos anos, e a resposta faz com que eles entendam contra o que estão lutando, né? E busquem informações, enfim, apesar de ser um diagnóstico difícil, uma doença rara, uma doença grave, mas o diagnóstico preciso é muito importante. Olha, o diagnóstico eu sou bastante. Primeiro por ser uma doença rara, né? E quando o doutor nos passou que era uma doença muito rara, inclusive mundialmente, né?
ficamos mais assustados ainda. Após o diagnóstico, eu acho que vem uma sensação de alívio, né? De saber o que o seu filho tem e buscar pela cura daquilo que ele tem. Nós ficamos assim, no escuro, sem saber o que seu filho tem, é muito difícil. Então, após o diagnóstico, não foi nada difícil, pelo contrário, foi bem aliviado, foi uma coisa que aliviou muito a gente, e aí a gente começou a busca pelo tratamento e coisas que ajudariam a melhorar o estilo de vida do meu filho. Vamos ver como é a evolução da doença e as principais complicações que ela pode causar. A deficiência de AADC, ela não é considerada uma doença degenerativa, né? Quando a gente fala em doença degenerativa, são aquelas doenças que vão a pessoa evolui bem e aí a partir de um determinado momento vai piorando. Essa piora pode ser rápida em algumas doenças, mais subaguda, mais crônica em outras. A gente não costuma ver isso na deficiência de ADC, é uma doença crônica, grave, mas crônica. Nesse intervalo, né, que o paciente vai evoluindo de acordo com peso, idade, crescimento, é lógico que algumas complicações vão acontecendo. Se você tem uma imobilidade física, isso vai levar a uma série de deformidades esqueléticas, alterações da coluna, quadril, rigidez das articulações. Mesmo com uma boa equipe de fisioterapia e os cuidados familiares, essas complicações acontecem. É lógico que os pacientes podem ter um risco de, por exemplo, aspirar, né, o conteúdo da alimentação, então isso é um ponto altamente importante. Alguns pacientes não conseguem se alimentar mais pela boca porque engasgam, fazem pneumonia por aspiração e tem que se colocar uma gastrostomia para se alimentar diretamente pelo estômago. Alguns casos que evoluem assim. Então, essas complicações são decorrentes da doença em si, mas muito mais dessa evolução crônica durante anos que o paciente apresenta. E, evidentemente, no meio desse caminho pode haver óbitos, né? Porque a doença é uma doença grave, sim. E essas instabilidades autonômicas, como alteração de temperatura, alteração de pressão arterial, alteração de frequência cardíaca, pode levar, por exemplo, a uma morte súbita. Olha, as principais sequelas que essa doença causa, né, é a questão da fala, né? O Felipe ele não consegue falar, né? Só emite alguns sons, ruídos, né? E também na parte motora, né? Apesar dele ter todos os movimentos, ele mexe, bate as pernas, os braços, mas não consegue ter uma sustentação do corpo, né? Para poder andar, caminhar ou até mesmo rolar. Na ADC, deficiência de descarboxilase dos aminoácidos L-aromáticos, o órgão mais afetado é o cérebro. Essa é uma doença que afeta apenas o sistema nervoso. É curioso que nós temos cerca de 20 mil genes, mas cada tecido usa um repertório diferente de genes. Então, o sistema nervoso precisa desse para fazer neurotransmissores, mas nenhum outro tecido usa. Ele está lá, mas ele não vai ser usado nas outras. Então, o impacto é neurológico. É uma doença de manifestação exclusivamente neurológica. Não há ainda a cura para a ADC e o tratamento visa melhorar a qualidade de vida do paciente. Hoje, existem terapias sendo pesquisadas que no futuro podem melhorar o curso da doença. O objetivo dos tratamentos, do uso das medicações inespecíficas e das terapias de reabilitação, sem dúvida, é melhorar a qualidade de vida. Esse é o objetivo. Agora, existe uma terapia em estudo, em investigação, é uma terapia genética, cuja promessa é melhorar demais o quadro clínico da criança e, em alguns casos, praticamente curar o problema. Então, isso está em estudo ainda, em pesquisa, mas é uma terapia que é capaz de melhorar sobremaneira o prognóstico da criança. Hoje o Felipe ele faz tratamento paliativo, né? Com remédios, né? Os remédios orais, né? Ele toma em torno de 5 a 6 tipos de remédios diferentes,
né? Faz tratamento com fisioterapias, né? Tanto fisioterapias motoras, respiratórias, terapia ocupacional, né? Para uma melhor qualidade de vida dele. O diagnóstico precoce é fundamental na ADC. Sim, isso é absolutamente verdade. O diagnóstico precoce é a chave de tudo. A gente tende a ter um sonho, assim, um sonho dourado, é de que um dia a gente tenha um teste do pezinho para todas as doenças tratáveis. Isso não acho que é uma coisa tão futurista. Eu acredito que nos próximos anos a gente vai ver uma expansão de buscar um reconhecimento ainda antes que os sintomas apareçam para doenças que têm tratamento. O teste do pezinho está sendo ampliado progressivamente no Brasil, mas não há um limite para dizer, não, agora já estamos completos. Tratamentos avançam, às vezes, numa velocidade maior do que os testes para o diagnóstico dessas doenças. A expectativa de vida do paciente com a ADC depende muito dos cuidados que ele vai receber. A expectativa de vida sem um diagnóstico e um tratamento vai depender muito dos cuidados que essa criança tem, das possibilidades de terapias complementares, mas não é uma doença neurodegenerativa que os sintomas vão se agravando progressivamente. Ela vai se tornando, ela já é grave do começo e se mantém assim. É diferente de algumas doenças onde você tem um curso progressivo, com uma deterioração gradual e uma incapacitação progressiva. Aqui é uma incapacitação que já é grande logo ao nascimento e não há uma deterioração, mas é um estado que entenda, existe uma fragilidade grande nesse tipo de situação. O tratamento da AADC é realizado por uma equipe multidisciplinar. Olha, certamente precisa de uma equipe multidisciplinar e os profissionais mais treinados para reconhecer esse tipo de doença são, em primeiro lugar, um neurologista infantil, porque ele tem um treinamento para reconhecer os principais sinais e sintomas. E certamente também um geneticista, porque tem um entendimento das bases genéticas de muitas doenças, mas certamente se tiverem os dois juntos, eles vão pensar melhor. Além disso, essas pessoas vão precisar de equipes focadas em reabilitação, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, tendo em vista a gravidade dos sintomas motores. E também vai precisar de equipes que vão avaliar a questão da deglutição, a questão de todos os cuidados que uma criança merece ter. Vale ainda ressaltar a importância da fisioterapia e a terapia ocupacional no tratamento da ADC. Fisioterapia e terapia ocupacional são importantes no tratamento da deficiência da ADC, são fundamentais, não apenas fisioterapia, terapia ocupacional, mas fonoaudiologia, psicologia, outras maneiras, modalidades de reabilitação são fundamentais para um paciente altamente comprometido, né, com que apresenta múltiplas necessidades. Então, a fisioterapia para trabalhar os aspectos motores, a terapia ocupacional também trabalha questões motoras, trabalha também atividades da vida diária, desse paciente conseguir ter uma funcionalidade, pegar um objeto, escovar dente, ter uma função parcialmente preservada. A fonoaudiologia para essa proteção da via aérea, para evitar que o paciente degluta de maneira errada. A psicologia também para o suporte ao paciente, mas também para os familiares. Ou seja, são fundamentais, né? A equipe de reabilitação é fundamental. Hoje o João, ele toma uma medicação, mas o que eu percebo que melhorou demais a qualidade de vida dele foi ele fazer a fono, a físio e a TO. O João, ele faz todos os dias da semana fisioterapia e 2 vezes por semana faz fono e terapeuta ocupacional. E eu vi que a qualidade de vida dele melhorou assim 1000%. É uma coisa necessária para os portadores da doença de ADC. A família às vezes pode necessitar de apoio psicológico. Frequentemente a família vai precisar de um apoio psicológico para lidar com essa situação, porque não apenas no período em que recebe o diagnóstico, mas ao longo
do tempo que lidar com o paciente com suas alterações, é muito frequente que a família necessite de um suporte psicológico. Tanto eu como a mãe do Felipe, né, nós procuramos uma ajuda psicológica, né? Nós temos na nossa família uma psicóloga, né? Então a primeira pessoa que a gente procurou, né, para estar nos ajudando, nos apoiando, né? Até para a gente também entender o porquê, né? Não entender em si o porquê, né? Mas para a gente ter um conforto, né? A troca de experiências entre famílias com o mesmo problema pode ajudar nessa jornada, e as associações de pacientes auxiliam nessa interação. E essas famílias necessitam sim de apoio, necessitam de entendimento. E uma outra coisa que ajuda bastante é essas famílias se conectarem. Famílias com problemas similares, elas ganham muito entrando em contato com outras pessoas que vivem o mesmo problema. Então, a troca de experiência entre os grupos é fundamental para que eles consigam entender todo esse processo que eles estão passando, um ajudando o outro. A troca de experiências traz um conforto muito grande para nós, mães. Nós temos um grupo de WhatsApp que nós trocamos informações, trocamos experiências de vida. Hoje nós somos bem unidas, questão de crises, em questão de tratamento, medicações. Uma ali sempre está confortando, ajudando a outra. Virou uma relação bem legal de amizade entre nós. E sim, é confortável e é fundamental. A ADC, deficiência de descarboxilase dos aminoácidos L aromáticos, é uma doença rara, e a multiplicação de informações sobre essa doença para toda a sociedade contribui com diagnóstico precoce, tratamentos e políticas públicas adequadas. Porque quanto mais informação nós dermos para todo mundo, maiores políticas públicas serão criadas, porque como é que vai se criar uma política pública se a gente não conhece a doença ainda? Então isso é importante. A relação médico-paciente também é importante no tratamento da ADC, deficiência de descarboxilase dos aminoácidos L aromáticos. Bom, a relação médico-paciente é a base de todo o tratamento, é a base de toda a confiança, é a base... A medicina se baseia numa relação de mútua confiança e de mútuo entendimento. Não tem jeito de você fazer um tratamento onde não haja uma boa relação, uma boa explicação, um bom entendimento e que as pessoas do lado do paciente entendam as nossas limitações também. Nós não somos mercadores de milagre. E eu sempre alerto contra as falsas esperanças, pessoas que vendem soluções que são caras, mas que não são de modo algum baseados na ciência. A gente necessita de ter a ciência por trás de tudo que a gente faz. E não é uma ciência desumana, uma ciência fria, mas uma ciência que é acolhedora e que procura, mesmo quando você diz, olha, eu tenho um nome, eu tenho uma doença, mas eu ainda não tenho um tratamento, isso deve ser falado com todas as letras. Se você quiser saber mais sobre a ADC, deficiência de descarboxilase dos aminoácidos L aromáticos, procure o núcleo de saúde de sua cidade, mas já anote algumas dicas. www.institutoamoricarinho.org, www.vidasraras.org.br, a ADC Brasil, Facebook, grupos familiares de AADC, WhatsApp, fone 19 98228 6379. Olha, o que eu tenho para falar para uma família hoje que recebeu o diagnóstico da ADC é que, para não desanimar, né, hoje tem tratamento, né, um tratamento que possa melhorar a qualidade de vida do seu filho, né, em quase 100%, sem deixar sequela nenhuma. Então, não podemos desanimar de forma alguma. Para os pais que receberam o diagnóstico de ADC, eles, uma coisa eu tenho certeza, que eles têm ali um filho ou filha com uma garra muito, muito, muito forte, uma determinação de vida muito forte. São crianças extremamente carinhosas, extremamente sorridentes. Eles nos motivam, com o passar do tempo,
e dão sentido às nossas vidas. São muitos os desafios ainda para se diagnosticar e tratar a ADC, deficiência de descarboxilase dos aminoácidos L aromáticos. Mas até a descoberta da sua cura, podemos fazer a nossa parte, cuidando, acolhendo e apoiando pacientes e familiares.